agora eu vou falar aí das dicas da racionalização, que são dicas que vão te ajudar a lidar aí com este medo. Mas vou explicar, né? Não é todo mundo que sabe o que é racionalização. Racionalização, gente, é você pegar uma justificativa, no caso aí, a justificativa do seu medo de voar de avião, e utilizar argumentos lógicos, racionais e realistas para aí argumentar com este medo. E por que que isso funciona? Vamos lembrar do que eu falei no início do vídeo. O seu medo de avião, a sua ansiedade de voar de avião, ela é baseada em pensamentos falsos. Então, quando você vem aí com a racionalização, com argumentos lógicos, reais, racionais, você está aí tendo uma forma saudável de combater, lutar, argumentar com esses pensamentos falsos. Então, a racionalização é uma técnica, assim, muito efetiva, né? E para tentar explicar, ilustrar melhor, eu vou aqui dividir alguns relatos de alguns clientes que eu tive, né, com essa demanda de medo de voar de avião e como que eu, como psicóloga, utilizei a racionalização aí do medo desses clientes. Então, vamos lá, tem uma cliente minha que ela virou para mim e falou assim: "Ah, Thalita, voar de avião para mim não é natural." Então, ela veio com este pensamento, né? Voar de avião não é natural. E aí, eu racionalizei com ela. Como é que eu fiz? Eu falei: "Fulana, então você tá me dizendo que tudo que não é natural não é seguro. É isso que você tá me falando?" E aí, ela virou e falou assim: "É isso sim, Thalita." E aí, eu continuei racionalizando com ela. Eu falei: "Fulana, a roda foi inventada pelo homem, né? Então você tá me dizendo que todos os meios de transporte, eles não são seguros, porque eles não são naturais." E aí eu vou além e vou incluir também que os medicamentos, o protetor solar, a cirurgia, o computador, a internet também não é seguro porque não é natural. O que você está me falando, esse seu argumento, está me dizendo que tudo isso, protetor solar, medicamento, computador, tudo que tem roda, não é seguro porque não é beneficial. Então aí você também não vai poder usar nada disso. Essa é uma forma de racionalização. Vou trazer aí um outro cliente, que um outro cliente falou comigo. Um outro cliente virou para mim e falou assim: "Ah, Thalita, eu não sei quantas toneladas que o avião pesa, mas ele consegue voar. E isso para mim não é normal, é um trem de 1.000 toneladas ficar no céu." Aí eu racionalizei com este cliente. É mais ou menos assim, por mais complicado, gente, que seja da gente entender, eu falo assim, a gente que não é da área da aviação, né? Porque quem é da área da aviação entende isso, assim, é super fácil. Mas para quem não é da área da aviação, é muito difícil para nós leigos entender que o avião, gente, ele está sim em perfeita harmonia com as leis naturais. Isso é super complicado de entender, mas é a pura verdade. E eu posso até falar que eu aprendi isso com um piloto, um dos meus alunos. E o avião, gente, por que o avião ele tá em harmonia? Porque ele vai criar o seu próprio vento e ele também vai controlar a velocidade deste vento. Então, assim, essa foi a forma de racionalizar esse pensamento falso do meu cliente, né? Que ele veio com essa ideia de que uma coisa pesada não pode voar. E aí eu falei com ele: "Olha,
Isso está em perfeita harmonia com a lei natural. O avião, ele cria o próprio vento e ele também controla a velocidade deste vento. Eu não vou saber ir além de explicar se os pormenores, os detalhes disso, mas você pode sim pesquisar no YouTube, né, e tentar entender a harmonia, né, que é esse processo de fazer o avião que é tão pesado voar, ficar no ar por várias horas, né? E aí, esse mesmo cliente não satisfeito, virou e falou: ah, ok, mas e se tiver falha mecânica? Fulano, vamos aí racionalizar. Vamos comparar o avião com o automóvel. Neste caso, se houver falha mecânica, o avião, ele tem uma vantagem imensa comparado ao carro. Por quê? Porque o avião, ele vai ter um motor extra e o carro não tem. Assim, até hoje não tem. O carro vai ter apenas um motor. Já o avião, né? Eu não sei se ele tem um, dois, mas enfim, ele tem um motor extra. E caso haja outras falhas mecânicas no avião, existe aí todo um processo que é um sistema de emergência, né, internacional, que orienta os pilotos, a tripulação a lidar com essas falhas, né? Eu lembro que ele não é piloto, mas é um engenheiro da aviação. E eu conheci, ele não era cliente nem nada. E ele virou para mim, a gente estava conversando e tal, e ele virou para mim e falou assim: olha, tem que acontecer uma série de falhas mecânicas para o avião cair por conta da falha mecânica, porque existe sim como é que eu vou dizer? Um sistema, né? Se acontecer, se falhou isso, o protocolo é A, B e C. Então, assim, foi muito interessante o que essa pessoa me falou, que é um engenheiro mecânico da Lufthansa, tá? E uma outra curiosidade, gente, as Nações Unidas, a parte que cuida da saúde, eu esqueci como é que chama, mas as Nações Unidas, né, tem várias divisões, e a parte que cuida da saúde, alguns anos atrás, ela aconselhou os hospitais, né? Foram feitas aí pesquisas que muita gente estava morrendo aí durante a cirurgia, o procedimento médico, a cirurgia. E aí as Nações Unidas, ela começou a aconselhar, fez toda uma pesquisa por trás disso, tá? Tô pulando. Ela começou a aconselhar os hospitais ao redor do mundo a adotar estratégias de checklist que os pilotos e a torre de controle faz. E isso, gente, diminuiu muito o erro médico durante a cirurgia. Essa informação, né, do checklist que eu falei aqui agora, tem até um livro sobre o médico que fez essa pesquisa na ONU e implementou isso, e isso virou uma regra internacional. E o livro em inglês chama Checklist, né? CHECK, tracinho LIST. E o nome dele, eu não sei se eu vou saber pronunciar certinho, é Gawande, GAWAND. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome do livro e esse autor. Ele escreveu esse livro aí com a pesquisa dele, como que os procedimentos médicos durante da cirurgia foram influenciados pelo protocolo de segurança do checklist da aviação, né? Isso é muito interessante. Mas, voltando aqui, né, para os clientes e esse exercício de racionalização para ficar assim, bem certinho, para você não esquecer, foi um cliente que foi muito engraçado, que durante a sessão ela virou para mim e falou assim: mas Thalita,
E se eu tiver no meio do voo e do nada a asa do avião cair? Gente, claro que eu ri, né? Claro que eu ri. E se a asa do avião cair no meio do voo? E aí eu virei pra ele e falei assim, fulana, eu acho que aí vai ser um problemão, um problemaço. Eu não vou saber te explicar agora. Você vai me dar um tempo e na próxima sessão a gente vai voltar neste assunto. E foi feito isso. Eu não podia responder ela na hora. E eu pesquisei, né? Tive que pesquisar e se a asa do avião cair. E aí, gente, foi a próxima sessão com essa cliente. E eu falei com ela, fulana, de fato, o avião, ele precisa da asa para voar. Isso daí, assim, não tem como o avião voar sem asa ou só com uma asa. Mas você achar que a asa do avião vai cair durante um voo é a mesma coisa de você achar que você andando de moto a 20 quilômetros por hora, do nada o seu braço vai cair. Então aí eu perguntei para ela, qual que é a chance de você andar de moto a 20 quilômetros por hora e do nada o seu braço cai? É a mesma chance do avião perder a asa durante o voo. A chance numérica é a mesma. E quem gosta de matemática, coloca aí nos comentários qual que é a numeração, a porcentagem disso, tá? Que agora eu tô curiosa. Então, assim, para fazer um resumão da racionalização, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu medo e você vai tentar encaixar o seu medo em uma das 5 categorias que eu mencionei, né? Agora há pouco, que é o ato divino, o ato diabólico, a falha humana, a falha mecânica e as leis naturais. Você conseguiu classificar o seu medo em um desses grupos? Você vai pegar um papel, uma caneta e vai fazer esse exercício de racionalização, tá? E você vai ver, gente, que dependendo aí como foi o caso aí dessa cliente da asa do avião caindo, eu não tinha uma resposta para dar para ela de imediato. Eu tive que virar para ela e falar, fulana, eu não sei. Eu acho que aí a gente vai estar, né, tipo assim, aquele abraço, né? Tá no bico do urubu. Porque isso vai ser um problemão. Eu tive que pedir para ela um período para eu pesquisar. Então você vai ver que dependendo aí de como o seu pensamento falso é baseado, você às vezes vai ter que estudar, entender um pouco aí da segurança do avião, para você vir com argumentos reais, lógicos e racionais. Então, esteja aberto para você aí pesquisar no YouTube, né? Tem vídeos aí de pessoas assim muito bacanas, profissionais, que vão saber te explicar, né, de uma forma muito mais fácil e acessível, né, como que o avião funciona, o porquê que o avião é muito seguro. Principalmente se o seu medo, ele tá aí no grupo da falha humana e no grupo da falha mecânica e também no grupo das leis naturais. Se o seu medo ele tá em uma dessas aí categorias, esteja aberto a procurar, né, na internet, no YouTube, informações sobre, né? Não faça esse exercício de racionalização sem ter, né, um argumento real, lógico e racional, né? Vamos lembrar aí que você vai estar lutando contra um pensamento falso que está ali, né, tentando controlar o seu comportamento. Bom, eu acho que ficou claro aí as dicas com relação à racionalização.